Boa noite, vamos começar em breve, daqui a 3 minutinhos. Fala, meu amigo Marcelo. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Vamos Vamos começando aqui. Aguardar só uns 2 minutinhos para começar no horário. perfeitamente, perfeitamente. A partir de agora, meu amigo, temos aqui como prioridade total dar toda a atenção aí a esse momento que você está criando, né? Que está Hum, propondo aí de debate, Marcelo. Para nós é uma hum, grande alegria, viu? hum. Eu me chamo Marcelo Guanabara, né? Para quem não me conhece. Eu sou médico que atuo na saúde mental. Tenho uma formação da especialização em psiquiatria e psicofarmacologia. E hoje à noite vamos receber o mentor de negócios Fred Pinho. E para falar um pouco sobre estratégias, né, de como manter a produtividade sem deixar a saúde de lado. Começa contando um pouco para a gente, Fred, da sua jornada, é, como é que estão os projetos hoje. Perfeito, Marcelo. Então, eu quero começar agradecendo pelo convite. Quero parabenizar você pela iniciativa, Marcelo, e quero também parabenizar você pela maneira como nós nos conhecemos. Então, para quem está nos assistindo, vier nos assistir, nós nos conhecemos em um evento em que nós nos dedicamos, né, uma manhã de sábado a aprendizado, e esse evento se chama Mad Meeting, e aí que legal, Marcelo, que você viu a nossa proposta, aderiu e esteve lá conosco. Então, quando eu me vejo conectado com alguém através da questão do conhecimento, então sempre é algo muito legal, ok? Só Bom, tentar mudar isso aqui. legal. Você, cara, apresentado ficou melhor ainda agora. Bom, para a minha apresentação, e acredito que a melhor maneira que eu terei de fazer com que as pessoas possam me conhecer melhor é através das minhas respostas. Né? Quando a gente fala daquilo que nós pensamos sobre a vida, sobre o mundo e suas circunstâncias, especialmente quando o tema é esse que você propôs, que eu vou entender como sendo, como um empresário, como alguém que está envolvido no mundo dos negócios, consegue cuidar da sua saúde mental. Então, com toda certeza, a melhor maneira de me conhecer vai ser através das minhas respostas. Mas, em breves palavras, eu sou o Fred Pinho, empresário, mentor de negócios, CEO da Prospere, casado com a Jennifer Montenegro, que é minha sócia e esposa. Estamos casados há 23 anos, somos sócios há praticamente 20. Temos a família como nosso eixo principal, para nós é um valor muito importante. E estamos aqui, meu amigo Marcelo. Pronto. A primeira pergunta, Fred, é assim, na sua experiência com empresários e líderes, quais os maiores sinais de que a busca por produtividade começa a virar um peso? Os sinais de que a busca por produtividade começa a virar um peso. Bom, produtividade tem duas vertentes. Existe o que o empresário pensa de produtividade sobre si mesmo, Uhum. existe o que o empresário pensa sobre produtividade sobre a pessoa, sobre quem trabalha para ele, ok? Para mim, o maior fator de produtividade para um empresário é o resultado. Uhum. Gente, quem é empresário consegue superar as adversidades, consegue lidar melhor com o próprio cansaço quando está performando. E muitas vezes essa forma de encarar o sucesso pode até gerar um auto-engano, fazendo com que esse empresário se submeta a jornadas, a pressões, a um volume de trabalho que o próprio corpo pode, mais em frente, não conseguir suportar. Uhum. Então, para o empresário, o maior conceito de produtividade é exatamente a busca pelo resultado e o enfrentamento.
dos grandes desafios que existem hoje, Marcelo, especialmente naquilo que mais hoje desgasta o empresário. O que desgasta mais o empresário hoje é a dificuldade de performar, ou seja, de obter o resultado, o lucro, que é o que dá sustentação para o negócio, e de lidar com a necessidade de fazer com que as pessoas produzam, com que elas se engajem no negócio. Hoje, um dos maiores fatores de desgaste mental do empresário é a dificuldade de liderar. Uhum. Então, a questão do desgaste, né? Muitas vezes ele vai envolto, né, naquela rotina de trabalho e achar que realmente tem que dedicar o máximo de energia, às vezes sem lidar tanto com a estratégia, né, da evolução do negócio. E isso acaba tomando tempo de outras áreas da vida, né, que também tem que ser priorizadas, como a saúde, religiosidade, a família. E aí você tendo um equilíbrio dessas diversas áreas, você consegue ter uma produtividade melhor até na questão dos negócios em si. Eu vejo dessa forma também. O fato, como é que eu enxergo o que é ser empresário? Primeiro, Marcelo, é importante que eu diga que eu sempre fui empresário. E já inclusive, estou com dificuldade de relatar o quanto eu fui e sou. Eu sempre digo assim, ó, o Fred foi empresário, eu sou empresário há mais de 30, né? Agora é 35, daqui a pouco 40 anos. Desde meus 20 anos de idade, eu fui funcionário público por um breve espaço de tempo. Enquanto eu era funcionário público, eu era estudante de engenharia, que eu não me formei, acabei mudando para administração, mas eu vi alguns colegas de engenharia cujos pais eram construtores, e aí eu não aceitava aquela ideia de ficar dedicando a minha manhã, naquela época só tinha engenharia pela manhã, a estudar e não estar ganhando dinheiro. Então eu consegui um trabalho como corretor de imóveis, através dessa amizade com meus colegas de turma, eu fui vender os imóveis dos pais deles. Né? E, ao mesmo tempo, eu também acabei conseguindo aí um emprego, que era um emprego público, o que diminuiu minha atividade como corretor, passei a trabalhar só no final de semana, mas depois eu abandonei a atividade como funcionário público. Quando eu falo abandonei, eu não fui nem receber meu fundo de garantia, nem encerrar minha carteira. A minha carteira até hoje está assinada, nunca foi encerrada, porque simplesmente chegou um dia que eu agradeci às pessoas que estavam lá e disse, olha, não é para mim, eu vou empreender. Então, desde que eu resolvi começar a empreender, eu percebi que o empresário ele tem uma propensão muito grande, uma possibilidade natural de não conseguir estabelecer bem os limites quanto a atividade de ser empresário ocupa na vida dele. É importante que eu registre o seguinte, para mim, ser empresário, que eu sou um deles, não quer dizer que você seja melhor nem pior do que ninguém. Simplesmente ser empresário é estar no ponto mais alto do organograma do empreendedorismo. Se você olhar para atitudes de empreender, o ponto mais alto é ser empresário. Quem é empresário de uma microempresa, do ponto de vista empreendedor, está sendo mais empreendedor do que o executivo de uma grande empresa. Ele pode ganhar menos. Mas o nível de risco que ele corre é maior do que aquele vice-presidente, do que aquele diretor, ok? Então, o empresário, ele acaba aceitando a ideia de investir e conviver com o risco permanentemente. Então, essa eterna, ou quase sempre, um volume muito grande, não vou dizer eterna, porque a qualidade da gestão vai diminuindo isso, mas no começo, a pressão pelos resultados iniciais, que vão manter a sustentabilidade do negócio, são enormes. Aí o cara aprende a exagerar. Ele aprende o caminho do workaholic, ou seja, do vício pelo trabalho. E não sabe quais são os limites. Ele não percebe, não tem ninguém para dizer isso para ele. Por exemplo, esse é o meu papel. As pessoas que me procuram, exatamente por conta do ticket que representa ser mentorado pelo Fred, não são pessoas exatamente no começo do caminho. Salvo aqueles que fazem mentoria comigo, porque o pai, o fundador, quer que aquele filho aprenda alguns caminhos através do amadurecimento que uma mentoria traz, e eu vou lá dizer isso para ele. Empresário não sabe colocar limites para tudo aquilo que vai exigir a atenção dele. No final das contas, alguém tem que pagar o preço, né? Ou é a família, ou é a saúde física, ou é o corpo, né? A dificuldade que muitos têm de manter o peso, né? E ficar oscilando naquele efeito sanfona. A vida afetiva,
né? Então, vamos combinar o seguinte: ser empresário sem estar preparado e estruturado é abrir um telhado de vidro para todas as instabilidades que existem no mundo, exatamente por conta do risco. É interessante porque muitas vezes essa questão da sobrecarga, né, vai gerando problemas, né, transtornos de ansiedade, de depressão. E aí, por conta disso, por conta do trabalho exaustivo, isso vai sendo negligenciado. Às vezes a pessoa nem percebe que está passando por um problema e vai deixando de lado. Enquanto nesse período, né, é importante também que as pessoas que estão próximas deem aquela chacoalhada, né, de dizer, ó, peraí, vamos botar o pé no freio, vamos analisar aqui como é que está sendo o gerenciamento da vida, né, e traçar as melhores estratégias, né? Mas, normalmente, é pouco comum que nós, ou os empresários, eu tenho respeito pela atividade de ser empresário, e mesmo como mentor de empresários, eu sempre vou me posicionar como um deles, tá? Quando eu digo assim, nós erramos. Mas espera aí, Fred, você não vive hoje de propor novos caminhos mais assertivos para quem é empresário? Não é isso mesmo. Mas eu tenho tanto respeito, eu tenho tanto cuidado em não incorporar aquela lógica que eu chamo do coaching com C minúsculo, com todo respeito aos que trabalham essa técnica com C maiúsculo, que é a lógica do coaching que pensa assim, não, agora que você sabe o que é o certo, você não pode fazer o errado. Meu amigo, se alguém aqui acha que ser empresário é lidar o tempo todo numa linha de coerência e lógica, está muito enganado. Porque o estresse é um dos fatores que mais tira o ser humano de um caminho lógico e coerente. Então, dizer o que é o certo para um empresário, por exemplo, não exagere no trabalho, tenha uma boa alimentação, não é o suficiente. E é legal, Marcelo, porque eu tenho certeza que você é uma pessoa preparada para entender a profundidade que eu estou dizendo por toda a sua caminhada aí de estudo sobre o comportamento humano. E eu gosto também de ser Me escuta? Desculpa, Marcelo. Do comportamento humano, exatamente porque eu preciso ser. Eu preciso me dedicar a entender aquele indivíduo que está na minha frente e que tem uma característica que é ser empresário, que eu conheço de própria pele, e que procuro estudar sobre quais são os modelos, os padrões, muitas vezes adotados por empresários em determinadas circunstâncias. É meu acervo de trabalho. Portanto, empresário deveria trabalhar em cima de uma lógica maior. E quando ele trabalha, ele certamente diminui os riscos e aumenta as possibilidades de resultado. Mas isso não é uma questão obrigatória. É um desafio. Um outro ponto que também é importante, né? É a questão do exemplo, né? Então, você ter exemplo de outros empresários que estão fazendo esse gerenciamento de uma forma mais equilibrada, né? Você dá o exemplo de que esse outro aqui está sendo bem sucedido, mas também está cuidando da saúde e está tendo tempo para a família, está fazendo de forma mais organizada. Isso é muito importante também para poder dar esse espelhamento, né? Essa oportunidade de ver que o caminho ele também pode ser trilhado de outra forma, não só com a sobrecarga de trabalho e negligenciando os hobbies, as outras atividades da vida que também são importantes, né? Aí era legal a gente poder colocar para todos que tiverem contato com esse conteúdo, qual é o conceito de sucesso. Porque se tem uma coisa no mundo que é relativo e traiçoeiro, é você querer entender o que é o sucesso. Primeiro porque não há... Entender o sucesso é uma digital, cada um tem a sua forma de perceber. Para alguns, é uma questão puramente material e puramente material visível, ou seja, aquilo que eu consigo expressar para todo mundo a respeito do que eu tenho. Mas, cara, aquilo que as pessoas mostram a respeito do que elas têm pode ter sido conquistado à base de endividamento. Né? O cara pode estar, vamos dizer assim, bonito por fora e morto por dentro. E na hora em que a gente começa a pensar a respeito do que é o sucesso, nós temos que pensar em aquilo que caracteriza uma possibilidade maior de bem-estar daquele cara, daquele indivíduo, daquele empresário, ao longo do tempo. E ao longo do tempo, algumas coisas perecem. Por exemplo, uma característica muito importante de sucesso, que eu acho legal, eu acho que nós temos que nos cuidar.
legal e você me surpreende estando como você está vestido, porque você é um psiquiatra e é legal isso, cara. Para mim, é uma autoridade. Mas a questão da beleza estética, por exemplo, é uma coisa que não tem jeito, ela vai perecer ao longo do tempo. E se você estiver ancorando a sua felicidade só nisso, pode não ser um bom negócio. A terceira coisa é o próprio dinheiro. Porque quem trabalha, quem busca ser empresário de maneira mais assertiva, não garante o resultado, mas garante a maior chance de êxito. Ninguém pode. Quando realizo um planejamento estratégico, Marcelo, e aí é bom que as pessoas entendam assim. Eu trabalho com mentorias individuais, trabalho com grupos de mentoria de empresários, tenho trabalhos em company na área de cultura, de implementação de cultura e planejamento estratégico. E tudo gira em torno do empresário. Porque se eu quero apoiar o empresário, a ferramenta mais poderosa de liderança é o planejamento estratégico. E nem planejamento estratégico se sustenta se a empresa não tiver uma cultura, tá? Então, para entender o escopo do que eu trabalho. Então, se por acaso o critério de sucesso absoluto for a grana, cara, às vezes, tem gente que no último movimento da vida como empresário perde tudo. E às vezes perde tudo assim. Ele perde o patrimônio que daria a ele. Não é que perdeu a paz, ele mantém ali o essencial. Mas se ele não tiver preparado mentalmente, ele vai entender que foi fracassado a vida toda. E esse cara está passando fome, porque ele ancorou toda a sua percepção de sucesso na grana. Então, eu proponho, diferentemente da maior parte das pessoas que ocupam a posição que eu estou, isso não é uma crítica, porque tem empresários que só querem trabalhar, ser mentorados, por quem coloca sucesso, sucesso, grana, 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 shape, academia todo dia, tem que velejar e tal. Legal, se você quer isso para você, tem que procurar um mentor e pense assim. Eu já não. Talvez eu deva encontrar as pessoas. É interessante, Marcelo, eu tenho clientes de 23 anos, tenho clientes de 63. Então o escopo é esse, 40 anos de diferença, né? E processos que estão fluindo há mais de ano. Esse mais experiente, né? Estamos há 4 anos juntos. Uma jornada que começou eram 4 meses, era um ciclo de 4, transformou em 4 anos. E o de 23, estamos há 1 ano e 3 meses. Isso não é nem para ser o mais comum, porque eu tento o tempo todo colocar autonomia. Autonomia para o cara pensar. Mas, meu amigo, o nome da nossa empresa se chama Prospere. E prosperidade, para mim, é equilíbrio. É ser bem-sucedido de maneira sustentável em cada setor importante da vida. Isso aí. Fred, muitos líderes sofrem de ansiedade e acabam perdendo o foco. Como é que você enxerga o impacto no dia a dia dos negócios? Rapaz, ei, Marcelo, se você pegasse um homem das cavernas, transportasse diretamente agora para a Avenida Paulista, ou soltasse o cara no centro da cidade, na Praça do Ferreira, meu amigo, o que ele faria? Eu acho que ele ou ele matava alguém, né? Ou ele saía correndo e não parava nunca. Porque houve uma transformação tão absurda, né, no que se chama no contexto dos recursos de viver, né, que a própria tecnologia, que tudo foi chegando para auxiliar, mas ao mesmo tempo ninguém percebeu que tudo isso estava fazendo a gente empilhar esforço cognitivo, né? Então, agora nós somos um computador rodando com muitas pastas abertas. Com muitas pastas abertas. E todo mundo que tem um computador, um notebook, que seja, rodando com muitas pastas, muitos arquivos, a memória de processamento vai caindo, né? Ou seja, aquele computador pode até travar. E se uma máquina trava, imagina nós. Um dos sintomas de não estar suportando a quantidade de demandas, né, de atenção, foco, decisão e tudo, é a perda de foco. O curioso é que muita gente acredita na possibilidade do multifoco. Você pode ter multifoco, você pode ter, eu entendo assim, tá? Esse é o meu pensamento. Pode ter multiprioridades, mas com perda relativa de desempenho em cada uma delas. Então, se você quiser performar bem, no meu entendimento, você deve ser uma pessoa com menos possibilidades de foco, porque quem tem muitas prioridades não tem nenhuma, e deve trabalhar melhor aqueles focos. E sobretudo, ter um planejamento. Porque em tudo na vida vai ter dificuldade.
E se você for um cara que para na primeira dificuldade, você vai pular para outro projeto, só vai mudar o número do projeto, ou o endereço, ou como diz o CPF do sócio envolvido, que seja, vai vir problema do mesmo jeito. Então, a gente tem que fazer boas escolhas, porque a vida a gente ganha no processo. Agora, quando você não escolheu bem, você não suporta o processo, você muda. Muda de foco, muda de carreira, muda de projeto, de empresa, muda de posicionamento da empresa no mercado. Então, ter foco é uma questão de disciplina. E só é possível essa disciplina mesmo, de maneira profunda e dentro de uma visão assertiva, se for feita dentro de um planejamento. De um plano, seja um plano de vida pessoal, estruturado, ou um plano da empresa. Eu vejo também a questão de que você tem, quando você está com a mente muito acelerada, acaba que você vai perdendo você acha que está ficando mais produtivo, mas na verdade vai ficando menos. Vai ficando com mais dificuldade de prestar atenção nos detalhes. E aí eu vejo que muita gente acaba recebendo as demandas do dia a dia e vai apagando incêndio, né? Resolve um problema aqui, outro problema ali. O primeiro que aparecer vai ser resolvido. O último que aparecer, provavelmente não. Então, eu vejo que nesse ponto é importante a questão de saber diferenciar o que precisa ser resolvido imediatamente, o que precisa ser resolvido, mas dá para esperar, o que não tem pressa agora, mas é muito importante lá para frente. Tem até um livro que eu li há uns anos atrás, que eu achei bem interessante, que ele ajudava a organizar algumas listas nesse sentido, que era o GTD, que era o Get Things Done. Tá, legal. Legal, boa sugestão. Marcelo, eu fico imaginando você, meu amigo, no seu consultório. E a propósito, é importante que eu registre aqui. Eu já tive vários ciclos de terapia. Eu hoje, como eu lhe disse, estudo, né? Estudo como um curioso profundo, assim. Eu estou estudando a obra do Freud, né? Que é a psicanálise, e foi legal porque na minha turma, e assim, já tá. Eu não vou me formar no ritmo normal, eu vou levar um bom tempo, não tenho pressa. Então, vou lá, faço algumas disciplinas, depois eu faço outras e tal. Por quê? Porque eu quero que o processo seja assim, certo? Então, lá, o pessoal brincou comigo numa das primeiras aulas, aí eu não consigo fazer a sequência normal, então eu vou encontrando pessoas diferentes, sabe? E a proposta, eu sou um cara tímido, eu sou um cara introspectivo, né? Assim, esse é um fato, tá? Aquilo que no evento, essa pessoa aqui mais desenvolta com a palavra é um trabalho, é um esforço natural. Fred, já está no automático, tá, mas é um esforço. Então, o pessoal brincou lá comigo, assim, o professor fez lá uma pergunta, aí alguém virou e falou assim, não, Fred explica, né? Fred explica. Aí, na hora, eu achei aquilo ali, assim, meio invasivo, sabe? Olha para mim e riu, né? Aí eu, porra, é mesmo, né? Fred explica. Aí o professor, acontece do pessoal brincar com isso, e o professor se confunde. Freud, me dê sua opinião. Opa, desculpa, Fred, né? É só uma piada mesmo, não tem nada além disso. A não ser o fato de que, rapaz, eu digo para os meus clientes, e é uma frase muito comum, rapaz, a minha atribuição faz parte das minhas atribuições. Faz parte das minhas atribuições observar. Então, eu sou um observador. E, na verdade, o que eu vou além é dizer assim, que até inclusive com base na ferramenta que eu mais uso, para entender melhor o perfil comportamental desses meus clientes e de todos que eu trabalho, eu sou um observador analítico. Então, eu tenho ganhos com isso e perdas. Mas eu sou um observador. Então, eu fico curioso também de como é que é você no seu ponto de observação. Né? Um consultório é um set, né? Estruturado, protegido, para apoiar as pessoas, mas, sobretudo, né, também dando a você a oportunidade de entender, né? Entender as nuances, né, dessa questão chamada comportamento humano. É muito curioso, né, Marcelo? No consultório, realmente, a gente tem bastante tempo para poder conversar, né, e tentar entender os vários eixos, né, da vida da pessoa.
tanto ali a questão da saúde física, como a saúde mental, os comportamentos, os relacionamentos. E aí, dentro dessa perspectiva, você tem um olhar diferente, né, para aquela pessoa. É como se fosse um ambiente, um ambiente ali que você vai conhecer a pessoa que muitas vezes ela fala várias coisas que ela não vai falar em nenhum outro lugar, não tem essa possibilidade, né? Sim, Até assim, dá a oportunidade da gente ajudar o paciente a melhorar, né, de algum problema específico que ele venha tendo, mas de outra forma também dá até a possibilidade dele se conhecer ali, porque às vezes ele está falando uma coisa para mim que ele não tem coragem de falar nem no espelho, no banheiro, quando está sozinho. sim. E nesse E, sentido, é um. Marcelo, eu gosto muito de considerar, e não é só como mentor, tá? Mas eu estou sempre tô trabalhando com aquela elemento da janela de Johari, né? Que tem aqueles 4 quadrantes, onde nenhum deles. As pessoas veem como eu sou e eu sei que eu sou. Hum, Aí aquele outro quadrante em que as pessoas não sabem que eu sou, mas eu sei, são os meus segredos. E tem aquilo que as pessoas veem em mim, mas eu não vejo. Que muitas vezes é isso que faz, aí é fácil entender. Isso é bom para quem é casado, isso é toda vida que a mulher fala assim para você, olha, eu te disse, né? Porque ela já tinha enxergado, ela te disse, só que você não via, né? hum, Então, tem muita coisa que a gente não enxerga, né? A gente bloqueia, né? Nós bloqueamos, nós somos muito bons nisso, né? De criar mecanismos de autodefesa. Mas também tem aquele quadrante que nem eu sei, nem ninguém sabe. hum, E, e nesse quadrante pode estar os grandes talentos, né? Que alguns vão viver a vida toda, cara, e poderiam ter tido uma performance muito melhor se tivessem descoberto aquele algo lá. hum, Mas também tem coisas que podem não ser tão boas, né? Que aí vem aquela história do médico e do monstro, né? hum, Que pode. São as questões, vamos dizer assim, curiosas, né? Curiosas do comportamento humano. Mas o bom é a gente poder colaborar com as pessoas, cara. isso. Descobrindo, né, aquilo que ela não viu ainda, como você mesmo disse, e, sobretudo, sendo o que você é e que eu procuro ser. Cara, sabe como é que eu falo, às vezes, para os meus clientes? Eles já conhecem essa frase. Eu digo assim, rapaz, tem hora que eu queria ter um espelho aqui para você ficar vendo e ouvindo o que você está falando. Hum, Né? Quer dizer, o cara está falando verbalmente o que é a solução para ele, mas ele hum, está falando, não, inclusive eu indiquei isso para um amigo meu que é empresário, cara, eu não sei como é que ele não fez isso. Aí eu estou olhando para o cara, né? Então, por isso eu gosto da psicanálise, assim, por conta da ideia dos xistes, dos hum, atos falhos, né? Daquela ideia de o que de repente sai dessa zona escura, né? Esse é um entendimento, humildemente falando, viu, Marcelo? Você que é autoridade. não que é isso. Dessas zonas escuras que acabam aflorando em direcionamentos para quem está do outro lado, como no caso um terapeuta ou um mentor, para ele poder fazer perguntas, né? Aí ele perguntar sobre aquilo, fale mais, ou por que exatamente, né? Não entendi melhor, me explica melhor. Eu acho que é uma boa maneira de eu gerar esse conteúdo, que vai ficar aqui no seu feed e no meu, né? Para que alguém assista, e legal do Instagram é isso, né? Nós não sabemos nem que um dia alguém pode e tal. Tá dando esse testemunho. E para quem é empresário, cara, tenha um bom advogado por perto, porque você vai precisar, um contador, um psicólogo ou psiquiatra, Hum, que você vai precisar. Se você não precisar, é porque você não está concorrendo a fazer algo grande. Porque piloto que quer fazer o melhor tempo tem que derrapar na curva, cara. Tem que dar uma derrapadinha. E não dá, cara, para no mundo de hoje você não dizer que está processando tudo mentalmente, psicologicamente, está tudo bem. Não está. Aí vem a comida em exagero, hum, aí vem o vício no esporte, que pode ser no esporte, pode ser o vício no futebol, que o cara diz assim, eu não posso, eu não, como é que fala assim, eu tenho que ir para o estádio, né? Cara, hum, eu vou para todo jogo do meu time. O propósito meu é Ceará. Eu tenho que ir para o jogo do Ceará. Não, peraí, mas tem por quê, cara? Né? Quer dizer que se for aniversário de casamento e tiver um jogo do Ceará, você vai para o jogo do Ceará. Ceará e América Mineiro.
sei lá, qualquer loucura dessa aí de Copa do Brasil. Por quê? Né? Então a gente tem que ter essa oportunidade. Eu penso que todos que estão nos ouvindo e assistindo devem colocar aí como meta um dia ter uma experiência de hipnoterapia. E que bom que se você for quando não estiver precisando. Porque aí você vai entender o recurso e quando precisar, você tem porta aberta. Vai estar lidando com uma pessoa que já lhe conhece, já teve com você. Isso seria o ideal. Eu vejo também que muitas vezes esses excessos eles acontecem porque a pessoa não enxerga o que está acontecendo, né? E não vê como um problema. Mas quando você dá um sim várias vezes para uma coisa, você está dando não para vários outros setores da sua vida, né? Boa, boa, boa. Em termos de posicionamento de marketing, você falou sobre foco, né? Hoje tem muita gente que erra o foco no posicionamento de marketing da empresa. Cara, a empresa não pode fazer de A a Z. Ela não pode dizer que. Eu não posso imaginar que alguém que cuida terapeuticamente de uma criança é o mesmo que cuida de um adulto. Seria a mesma coisa que aceitar que quem cuida do pé cuida da cabeça. Então, o mundo hoje ele tem os seus especialistas. E no posicionamento de marketing, eu gosto sempre de dizer, a quantidade de não que você diz para o mercado determina o tamanho do sim que você está dizendo para o seu cliente. Aí é curioso, sabia, Marcelo? Porque às vezes eu acho até intrigante intrigante mesmo, porque como isso aqui é um bate-papo, é que se alguém me fizesse dizer assim, cara, Fred, então por que tu não segmenta a tua mentoria e trabalha só o aspecto comportamental? Por que tu também acaba dando apoio em marketing? Porque eu acabei de falar uma frase que pode ser preciosa, complementar na sua, que pode ser uma pérola para um empresário que está pensando em crescer, mas crescer numa diversificação que não justifica. É o tal da extensão da marca. Cara, se a marca, a empresa mais valiosa do mundo, tem 7, 8 produtos, cara. Ela se chama Apple. A Apple poderia vender até avião, poderia vender roupa, e vende roupa, né? Mas aí ela não ganha pela roupa que ela vende. Alguém coloca a marca e vende. Mas ela não vai além de 7, 8 produtos, sei lá, talvez 10. Né? Porque ela concentra o foco dela em atender bem aquele segmento de clientes. Mas eu ia dizendo que, às vezes, eu mesmo me vejo, às vezes, multidisciplinar e aí viria o desafio, né? Segmentar para ser um cara técnico de finanças, como foi a palestra que você assistiu, que foi sobre finanças. Eu fiz uma analogia entre o corpo humano e uma DRE, né? Mas, cara, é assim, é porque eu vivenciei tudo isso já a vida toda. Então, eu não estou agora querendo aprender tudo para ensinar tudo. Eu estou colocando para fora aquilo que eu recebi. Mas eu tenho uma linha muito clara de mentoria. E ela está toda associada a uma palavra ou uma expressão. Linha de coerência. Meu trabalho é fazer com que o meu cliente ele tenha uma linha de coerência, inclusive com relação à própria saúde mental. Mas uma linha de coerência com relação à forma de liderar as pessoas na empresa, né? Uma linha de coerência com relação a crescimento. O cara faz o planejamento. Rapaz, normalmente o horizonte é de 3 anos. Eu quero crescer 10 vezes. Aí eu olho para a estrutura da empresa dele, nível de capacidade de investimento, porque para crescer 10 vezes em 3 anos dá, mas tem que comprar concorrência, meu amigo. Ninguém cresce organicamente em 3 anos, a não ser que você tenha algo tão pequeno, que triplicar é fácil. Mas esse cara também não pode pagar o frete. Então, tem uma lógica. Agora, as pessoas que eu trabalho, elas vão ter que me dizer, ok, pois qual é a estratégia? Me diz aí como é que você vai crescer 10 vezes em 3 anos. Aí, desconstruir uma estratégia ruim é construir uma estratégia maravilhosa. Porque deixar o empresário caminhar intensamente, com foco, com vigor, com atitude para o caminho errado, meu amigo. Complicado. Só para quem não conhece ainda, a gente está conversando com o Dr. Fred Pinho, que é mentor de negócios. E aí, no final das perguntas aqui, a gente vai abrir para o público, né? Então, quem quiser já deixando as perguntas, É uma honra. pode deixando.
E Marcelo, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero até fazer aqui um registro, porque embora a live começa seja atemporal, mas eu quero fazer um registro sobre o fato de que nesse sábado, aliás, amanhã eu estou indo para Sobral, que é uma terra que você conhece bem, né? Sim, sim. Foi? Sim, eu estudei lá em Sobral, inclusive, Ah, na maravilha. minha faculdade. Então, perfeitamente. E eu estarei lá participando de um evento chamado Connect Vale, ou Valley, ou Vale, é o Connect, o Vale das Conexões. É algo que um amigo, agora amigo Roniel Feitosa, criou, que é incrível. Eu estou muito entusiasmado porque, embora eu já tenha um acervo de conteúdos, né, que vão sendo criados e melhorados a cada momento. Eu nunca faço uma palestra igual. É impossível. Primeiro, porque todo público é diferente. E eu Uhum. estou lendo o slide. Eu não leio o slide. Eu vou falar o que eu penso. Né? Sim. E, mais uma vez, eu estou indo fazer uma palestra sem levar uma frase do Steve Jobs, uma frase do Bill Gates, e com todo respeito a eles. Adoro a ideia de falar mais uma vez. Como não falei aquele dia, no sábado. Mas eu queria exaltar, cara, o trabalho de quem cria algo tão, tão, tão incrível e se torna um marco na região norte, né? Como eu estou indo. E eu estou indo falar exatamente sobre a revolta mais poderosa do mundo e o real sentido de ser empresário. Não é uma palestra sobre DRE, embora a DRE seja fundamental, a nossa empresa trabalha com isso. A Jennifer, minha esposa, é especialista nisso. E eu também tenho um conhecimento muito bom, mas a transformação do empresário, no momento em que ele passa a ter o real entendimento de quem qual é o sentido de ser, qual é o sentido de ser empresário, meu amigo, é algo poderoso. Isso é que é destravar resultado. É quando você destrava a mentalidade. É quando você eleva o nível de consciência das pessoas, o que nós estamos conversando aqui, né? Com base nas suas perguntas muito, muito oportunas, generosas, e com o que você está colocando também, meu amigo. Pode ser para alguém que esteja nos ouvindo, uma elevação de consciência, cara. Pode. Isso aí. E isso é fantástico. E eu estou procurando ir lá em Sobral, o que eu procurarei fazer. Deixa eu te perguntar, Fred. Você já percebeu casos em que o trabalho em excesso levou ao esgotamento? O que acha que pode fazer nesse sentido? Rapaz, eu conheço um cara, conheço uma pessoa, cara, que já fez isso de maneira tão, tão absurda, cara, que eu nem acreditava que ele estava fazendo isso daquela maneira, sabe? E por mais que dissessem a ele que ele não deveria fazer, não teve jeito. E esse cara sou eu, falando de mim, falando do Fred, cara. Eu posso te dizer, Marcelo, que eu não sou o cara mais bem resolvido do mundo nesse aspecto, não. Eu sou um cara em transformação. Hum. Porque vamos ser bem objetivos aqui, de maneira bem madura, tá? Marcelo, tu concorda comigo que para curar um vício você tem que colocar outro no lugar? Porque isso é uma coisa bem desafiadora, certo? Eu entendo, para mim, vício e hábito são comportamentos muito parecidos. A única diferença é o resultado. Todo Hum. comportamento automático pode ser um hábito vício. Fumar é um comportamento automático. Por que, que nós entendemos como vício? Porque fumar mata, está cientificamente comprovado. Mas, meu amigo, ir para academia 5 vezes por semana gera longevidade, é um hábito. E tem pessoas que não faltam, né? Mas uma pergunta que eu gosto de fazer: e se eu for para academia 5 vezes por dia? Aí já é É um hábito. exagero, né? Então, quando você deixa instalar dentro de si um hábito ou um vício, cara, o hábito é uma grande notícia. Agora, o vício, meu amigo, e eu, quando falo a respeito de vício no trabalho, eu não estou falando porque eu li. Eu não estou falando porque eu ouvi falar. Eu estou falando porque eu já vivenciei muito isso na minha vida. E eu fiz o seguinte, eu tomei uma atitude drástica, meu amigo. Eu mudei, foi de setor, Marcelo. Eu mudei, foi de setor. Eu já tive quase 200 funcionários, cara. Tive 5 oficinas automotivas ao mesmo tempo, cara. E eu mudei, eu pivotei minha carreira, minha trajetória. Entendeu? Onde é que eu estaria? Agora, se você me pergunta se eu mudei no tempo certo, não. Porque se eu tivesse mudado no tempo certo, eu tinha mudado no tempo que eu teria ouvido a minha esposa.
Como é? Se eu tivesse mudado no tempo certo, eu teria saído daquele negócio, vendido como eu vendi, e quando ela sugeriu, não está na hora da gente sair disso aqui, não. Não, peraí. Porque mais dinheiro, entendeu? Quero ganhar mais dinheiro, quero ganhar mais dinheiro. Então, é, é, cara, eu acho, se eu tiver que. Os impactos do estresse, eles podem ser bons em toda situação de emergência, né? O estresse salva, foi feito para isso. Mas, cognitivamente, ele deixa você em frangalhos, cara. Né? Não tem como rodar. Ah, eu rodo muito bem sob pressão. Mas vai dar bronca, meu amigo. Isso Vai aí. dar todo o recurso. Poderia estar rodando melhor. Então, eu penso que, como eu já vivenciei isso, essa mania de trabalho, né, essa mania recorrente pelo trabalho, de querer gerar resultado pelo volume e não pela qualidade, qualidade de decidir é muito mais importante que o volume de trabalhar para empresários e líderes. Né? Então, eu diria que eu sou um herói transformado. Sabe essa expressão interessante, né? Aquela da jornada do herói que já sofreu e que agora consegue olhar com outra perspectiva, mas eu estou lembrando bem ali de como é para mim, de como é conviver com o estresse absoluto. Eu vi uma analogia há uns meses atrás bem interessante nesse sentido, que era um professor, ele pegava um copo desse assim, ele enchia de água, né? E perguntava para a turma, né? Qual é o peso desse copo? E aí o primeiro dizia, ah, tem 100 gramas. O segundo tem 150. E aí ele diz, não, o peso desse copo, ele é um peso que eu consigo aguentar. É um peso leve. Agora, se eu passar 5 horas segurando ele, vai ficar mais difícil. Se eu passar um dia segurando ele, vai ficar um peso insuportável. É excelente analogia. Então, É. nesse sentido, o descanso ele é uma ferramenta terapêutica, né? Se você for olhar até a questão do sono, inclusive, ele vai te ajudar a regular o seu humor, a melhorar, a diminuir a irritação, consolidar as memórias, melhorar o foco. Então, para você funcionar bem, você precisa descansar. Não adianta. Você pode pensar que, ah, eu consigo dar conta, mas você consegue dar conta se você tiver os intervalos para descansar. Se você ficar ali por muito tempo, uma hora a conta chega, né? É excelente a excelente a analogia. Cara, o que é. Vamos lá, outra analogia que talvez case bem. O que é a música? Qual a diferença entre uma sirene ininterrupta e a música? É a mudança dos Uhum. tons e da frequência e o próprio silêncio. Porque uma sirene que se torna irritante com 30 segundos, 40 segundos, é um som. Mas por não ter não oscilar, não entrar e sair, não parar e ela se torna irritante ao ponto que uma música pode se tornar algo muito prazeroso, né? Aí nós vamos entrar numa veia poética aqui, né, do Lulu Santos. Não existiria som se não houvesse silêncio, né? Não existiria luz se não fosse a escuridão. Todo mundo precisa do ponto e do contraponto, né? São coisas que o cara. São coisas que a tendência é a gente aprender. Ou era. Porque. Eu vou até reformular minha frase. Eu acho que o amadurecimento está mudando completamente, Marcelo. Antigamente, o tempo, a própria velhice era sinal de sabedoria. Agora não vai ser mais, cara. Não vai ser mais. Porque eu creio que no tempo em que a sabedoria chegava com o tempo, era o tempo em que as pessoas eram mais observadoras porque não tinham tantos estímulos. Uhum. Eu creio que agora a gente vai ter um novo formato, cara, de amadurecimento, sabe, vazio. Eu creio. Eu creio nisso. Lamentavelmente, né? Porque para você aprender com o tempo, você tem que ser observador. E a observação é uma forma de parar. Observar, análise, analítico, cara, precisa se distanciar para entender. Eu não sei se é uma regra, né? Mas vamos lá. Faz sentido se eu te disser, lembra da tua turma, de colegas de aluno, teus amigos agora de profissão. Cara, pode ser, né? Mas assim, se a gente for agora para. Eu sei que todo mundo acaba tendo comedimentos sociais e tudo, mas eu não acho que as pessoas que trabalham com o que você trabalha, ou da
maneira que eu trabalho acabam sendo as mais efusivas na vida, sabe? Entendeu? Né? Porque, cara, você está sempre ali querendo entender a circunstância, né? Entender aquele modelo que você está envolvido social, sei lá, algo do tipo. E isso é bom. Isso é bom. Em exagero se torna ruim, né? Porque aí você acaba se isolando. Eu sou um cara que toda vida que alguém falar para mim assim, cara, isso aqui, Fred, engraçado, sabe? Aí eu digo assim, engraçado ou curioso? Porque o engraçado, tem gente chamando de engraçado o que é curioso, cara, porque não está dando valor àquilo que foi observado, né? Aquilo que foi aprendido. Cara, eu vi uma coisa ali que me chamou a atenção, não é engraçado. Aquilo ali é curioso, é diferente. Sim. Que práticas você sugere para manter a performance sem abrir mão da saúde? Bom, eu falei para ti sobre a questão do vício que. Vou reformular a minha frase, tá? Você só consegue resolver um comportamento automático colocando outro. Um vício com outro, não grande coisa, né? É um jogo de soma zero. O cara fumava, agora tá viciado em jogo, grande coisa, né? Mas o cara que fumava começar a correr, e se a família desse cara que fumava reclamar que ele tá correndo muito, tem que entender, cara. Deixa o cara correr. Deixa o cara correr para consolidar a mudança. Correr anos para que um dia ele tenha vencido aquele fantasma ali, né, que segue com aquele cara que parou. Mas eu vou dizer que a melhor palavra é administração, cara, do estresse. Estresse administra. Para quem quer crescer, e eu quero deixar claro que o meu foco todo está relacionado à performance, crescimento, objetivos claros, né? Entender a vida de maneira multifacetada, né? Tipo, saúde, casamento. Casamento é muito importante, cara. Casamento é muito importante. É um dos melhores negócios para o empresário. É ter um bom casamento. Ontem terça, eu tive uma reunião de mentoria, que às vezes eu chamo de sessão, né? Que finalmente eu consegui que o meu cliente, empresário, tá voando no negócio, provocando transformações, tem muito a melhorar. Em 8 meses já consegui, creio eu, e tenho esse feedback dele. Avançamos bastante no processo, mas ontem ele me falou sobre a vida pessoal dele. Certamente, eu posso te dizer, era a terceira vez que eu perguntava. As primeiras duas, ele é separado, tá? Eu queria entender como é que estava. As primeiras duas ele atropelou. Eu fiz a terceira pergunta, nem sei quanto foi que eu perguntei lá atrás. Ele resolveu abrir a janela. Foi ótimo, cara. Foi ótimo. Foi ótimo. Porque, mas assim, eu não teria como falar detalhes, mas foi ótimo porque ele viu o que é que eu penso com relação a isso. E uma forma de escolher um mentor, Marcelo, cara, você tem que entender, tem que procurar entender qual é o viés dele. Porque tem pessoas que vão plugar comigo, tem pessoas que não vão plugar. E não quer dizer que eu seja errado, certo, bom, ruim, não. E aí outra pessoa vai alinhar comigo. Por quê? Porque aquilo ali é contexto de vida. Então, eu falei da palavra coerência, né, nas minhas entregas. Fred, me arranja aí uma segunda. Maturidade. Maturidade, né? Então, eu digo que para você conviver com o estresse, é desenvolver mecanismos que atenuem os efeitos, ouvir a sua rede de apoio. Todo mundo tem uma, por isso que eu valorizo o casamento. Mas se o cara é casado e não vê no casamento uma rede de apoio, então tem que rever o ponto de vista do casamento. Porque ele está perdendo. Se tiver um terapeuta e for só para poder cumprir tabela, pegar uma receita com o doutor Marcelo, cara, está perdendo, cara, porque todo empresário precisa ter a oportunidade de ser questionado, de ter, sabe, indagado. Cara, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Por que você não vê isso e tal, né? Então eu penso assim, o esporte a academia, esporte, de maneira que não seja se transforme num vício, né? É uma boa forma. E se transformar, melhor do que virar a noite trabalhando, né? Melhor do que não ter um sábado e um domingo, melhor do que fazer do negócio uma roleta russa, que é muito do que eu vejo, né? Gente apostando, gente que acha que é empreendedor e está sendo apostador. Mesmo comportamento de um cassino.
Mesmo comportamento de um cassino. E olha que eu já fui em alguns cassinos. E eu fui. E sentei na mesa e joguei. Joguei porque eu queria olhar. Nunca vi ninguém ganhar muito, nem ninguém perder muito. Mas eu estava lá. Por exemplo, né? Um caso claro, era Las Vegas. Por que Las Vegas é as maiores chances do cassino? Senão não existia cassino. Mas está todo ano ali, é uma das maiores destinos turísticos do mundo, uma cidade no meio do deserto. É fantástico, né? Tá lá. Mas muitas vezes são empresários frustrados, né, que estão lá tentando uma compensação, são pessoas com casamento frustrado, cara. Raramente no cassino estão os saudáveis. Então, assim, para ser enfático na resposta, ter uma boa rede de apoio, eu vi, usar o esporte, a atividade física como forma de atenuar, ter um planejamento de vida razoável, ter metas. Acho que é legal. Eu penso nessa questão do vício de uma forma, acho que complementar, na mesma linha. Não que você tem que trocar um vício por outro. Acho que eu penso na comparação de vício com virtude. O vício, ele traz outros vícios. A virtude traz outras virtudes. No sentido de que, se você vai fumar cigarro, por exemplo, a tendência é que você vai experimentar outras drogas, e aí vai gerando um ciclo vicioso. Não necessariamente só na substância em si. Mas você, por exemplo, vai dormir mais tarde hoje, por exemplo. E aí isso se torna um círculo vicioso. Você dorme mais tarde hoje, amanhã você vai acordar com sono, aí vai dormir durante o dia, aí vai ficar com dificuldade de dormir na outra noite. Então isso é um vício que vai gerando outro. Da mesma forma, se você conseguir dormir bem hoje à noite, amanhã você vai acordar bem, vai conseguir fazer suas atividades, quando for à noite você vai estar com sono de novo. E aí gera um ciclo virtuoso, né? Então, Aí pensando assim. lembrar uma palavra que eu tenho ouvido muito desse parceiro, né, desse amigo que está surgindo aí, que é do evento lá de Sobral, que é a disciplina. Eu conheci há pouco tempo, mas é um cara que fala legal sobre disciplina. Ele fala legal. Frases como do tipo assim, rapaz, sem disciplina um cara não é nada. E ele tem razão. Ele tem razão. E muitos de nós vivemos, todo mundo tem um certo nível de disciplina, né? Todo mundo tem, mas o problema é se ele está alinhado com o tamanho dos seus desafios. Quanto maior os desafios, maior a disciplina. Uhum. Basta olhar a vida dos grandes atletas, né? A gente só vê os ganhos, mas não vê os treinos, cara. Não vê a exaustão dos treinos. Não vê, não vê. Você falou a respeito de algo que tem a ver o deslocar. A pessoa que. Eu não tenho sido muito bom na questão do sono, mas, por exemplo, aí chega um dia que eu penso assim, cara, agora eu preciso colocar em dia aqui. Preciso, sabe? Preciso agora, vou pegar aqui um domingo, e pode ser até um dia de semana, sabia, Marcelo? Para mim. O problema é que quando está no dia de semana e você tem qualquer coisa que lhe desperte, aí pronto, né? Liga o motor, né? Mas eu acho que se algum dia alguém dissesse assim, rapaz, hoje eu fiquei em casa, né? Alguém que possa, né? Um empresário. Um empresário. Não estou falando de quem vai ter prejuízo por causa disso. Isso não é compatível com quem trabalha numa empresa. Quem trabalha numa empresa tem que encontrar um outro modelo de vida. É do jogo. Mas ele fala assim, cara, eu fiquei dormindo para colocar o meu sono em dia. Aí eu diria assim, pai, tu conseguiu? Conseguiu. Então, pai, parabéns aqui. Um sono em dia é muita coisa. Porque tem uma coisa chamada ciclo circadiano, né? Uhum. Que você fica deslocando, mas o corpo tem um relógio, né? Ele tem um relógio biológico. E quando a gente fica brincando com esse relógio, ele aceita a brincadeira. Ele cobra o preço. Ele cobra o preço. O ideal, né, para que você consiga ter um sono melhor, é que você mantenha aquele hábito, né? De dormir 7 a 8 horas por noite, mas sempre dormir os mesmos horários, né? É, Dormir o mesmo horário e acordar o mesmo horário, independente se é feriado, final de semana. É importante que mantenha sempre o hábito de dormir e acordar nos mesmos horários. é, Varia de pessoa para pessoa, né? Tem gente que precisa dormir um pouco mais, tem gente que precisa um pouco menos. você tem razão. Desculpa. Quem faz isso não precisa de despertador, né? Isso. E quem não faz precisa do despertador e da soneca, né? É. Efeito soneca. É isso aí, Marcelo. Meu irmão, eu assim, creio que você tem mais. Estou aqui para lhe responder. É, como é que estamos aí? Tem só mais uma pergunta, e tem uma pergunta do público aqui, Tá, vamos que lá. a gente vai.
A última pergunta é: ainda existe preconceito entre os líderes para procurar ajuda médica ou psicológica? E como Grande, é que quebra esse tabu? grande, grande. Rapaz, aí vamos lá, agora eu vou responder de uma outra maneira. Diminuiu muito, mas era tão gigantesco que ainda é muito grande. Por isso que eu não perco a oportunidade de dizer que eu já tive vários ciclos de terapia, terei futuramente, certamente. Eu já posso até dizer, eu poderia até pensar já naquela história da ideia de que quem processa o problema dos outros, como um terapeuta, você, psicólogo, deve fazer, né? É um princípio, não é isso? Eu poderia até já estar praticando dessa forma, porque eu interpreto o problema de quem eu mentoro. Eu interpreto, Marcelo. Eu interpreto. Não nego de jeito nenhum. Eu vou receber uma ligação agora de um cliente. É uma empresa de planejamento estratégico. Agora, quando for 7 e pouco, ele vai me ligar. Tem um conflito na empresa. Tem uma gestão ali de crise. É o começo do processo. Mas é muito comum isso. O pessoal contrata, e depois é que vem a realidade. Eu tenho experiência, né? Eu espero que venha logo a bronca. Porque a exceção é quando não vem. Eu quero um planejamento estratégico discutindo o problema societário. Eu quero uma implementação de cultura, tem lá uma crise enorme de liderança, problema de liderança de cima para baixo, para cima, e aí vai. Quando eu falo de baixo para cima, é a reação das pessoas à liderança, tá? Porque liderança é total, né? De cima para baixo. Mas é enorme. E eu quero dar o meu testemunho e quebrar isso, porque vai precisar mais. Mas ainda é muito grande, porque, principalmente assim, é maior no meio masculino, o preconceito, e quando se fala de empresário, mais ainda. Né? Agora, tem uma coisa interessante. Aconteceu uma coisa interessante comigo. Eu lembrei agora. Eu tenho um cliente que um dia falou assim, rapaz, ele é cliente atual, né? Aí ele falou assim, Fred, alguém perguntou muito para mim sobre o seu trabalho. Aí eu pensei que era algo que iria gerar uma indicação, mas tudo bem. Sim ou não, isso não, eu só levei para essa leitura porque alguém perguntando muito sobre o seu trabalho. E ele queria tanto entender que eu comecei a explicar, e aí chegou uma hora que eu falei assim: rapaz, quer saber de uma coisa? O Fred é meu psicólogo empresarial. Aí eu ouvi, né? Isso eu não fazia após em psicanálise. Aí eu ouvi aquilo ali e tal, na hora eu não gostei, não. Porque eu pensei assim, cara, minha área é negócios, tal, é linha de coerência e tal. Rapaz, você acredita que depois uma cliente que não comunica nada com ele, de outro ramo, mas Fred, um dia eu fui descrever como é que é a tua atividade e eu disse que o Fred é meu psicólogo empresarial. Aí eu resolvi dizer após em psicanálise. Né? Então, tem pessoas que estão preferindo explicar a mentoria como se fosse uma terapia. Então está mudando. Mas eu ainda acho que o preconceito é muito grande, é melhor considerar isso e tentar ajudar dizendo, ó, quebra o gelo aí, cara. Muda. Quem tá sentindo dor tem que dizer aonde é que está doendo e procurar a pessoa certa para ouvir isso. Eu penso que de certa forma, a pessoa que busca ajuda, ela está com a responsabilidade, né? Porque o fato dela buscar ajuda e cuidar de si, ela também acaba cuidando das pessoas que ela lidera. Então, quando ela não cuida de si, ela acaba não cuidando também das pessoas que estão ali sob a liderança dela. Perfeito. Inclusive empatia, né? Você fica pouco sensível à dor dos outros quando você tá sofrendo muito, né? Como é que eu vou olhar para o outro se eu estou com um problemão aqui na minha casa? É difícil sentir a dor do outro quando você está com um problema grande, né? A Yasmin perguntou aqui: o que fazer quando estou com estafa mental no trabalho? Acho que foi um pouco do que a gente já discutiu bastante aqui, né? Equilibrar as atividades, né? Tanto do trabalho quanto pessoal, espiritual, saúde física. E quando realmente essa estafa for muito grande e acabar tiver gerando muitos prejuízos, também buscar uma ajuda médica, né? Perfeito. É isso aí. E assim, claro, colocar isso como uma prioridade, né? Estafa são expressões de nível crítico. De nível crítico. Rapaz, quanto tempo leva para uma pessoa infartar? Né? É rápido, né? Não? Pode, Mas começou lá mas atrás. assim, depende, né?
a questão do infarto mesmo, ele acontece de uma vez, mas isso vem de um período anterior, né? Do É, diabetes que não estava sendo controlado, da é. hipertensão por vários anos, que aí Colapso, culmina nesse período, né? quando colapso é muito rápido. Uhum. Então, ficar no limite é como você tá com um carro rodando a 4 mil giros, Uhum. Uma hora dá problema, né? sem precisar, e achar que todos os mangotes daquele carro, aquele sistema de fluido, vai suportar aquilo por muito tempo. É igual o copo. Uhum. É igual o copo, né? Então, Isso. Yasmin, né? Yasmin, isso. Tá tudo aí dito pelo professor Yasmin. É isso aí. Colocar assim, tem dois caminhos aí, né? Eu diria assim, você é empresário ou você trabalha dentro da empresa, né? Uhum. Em Fox. Mas a cartilha é a mesma. A cartilha é a mesma. Né? Eu citei o exemplo dramático aí, analogia dramática do infarto, só para poder dizer assim, cara, ninguém está imune, ninguém está blindado, Uhum. ninguém tá. Pode acontecer com qualquer um. Todo dia tem gente aí de 40, 35 anos infartando. Uhum. E AVCs, né? AVCs, que é uma coisa perigosíssima. Eu nunca vou esquecer como meu pai sofreu, teve, e infelizmente ele faleceu anos depois, mas teve sequelas severas. Nunca vou esquecer como o médico chegou para explicar o que tinha acontecido e falar da gravidade. E ele falou assim: olha, infelizmente o seu José Aldir produziu um AVC, fez um AVC. Eu não entendi. E essa é a terminologia médica, né? Porque o organismo dele fez o AVC, produziu o coágulo, produziu alguma coisa que foi. O dele foi isquêmico. Cara, começou quando esse AVC? Quando é que começou, né? Uhum. Ou anos atrás, com algumas escolhas de hábitos, né? Ou de vícios. Tem outro ponto também que eu acho interessante, de uma analogia com o investimento financeiro com o da saúde, né? Sim, Tem muita gente que tem um cuidado excessivo em relação aos investimentos financeiros, foca sempre em investir no longo prazo, né? Mas quando você investe no longo prazo e não cuida da sua saúde, é uma lógica de investimento que não faz muito sentido, porque se você está investindo no longo prazo e não está cuidando da sua saúde, você não vai poder aproveitar aquele investimento naquele prazo que você está esperando aproveitar, né? exatamente. Você citou um livro, eu vou citar um também, do Michael Gladwell, Previsivelmente Irracionais. Somos. Por isso que eu falo em linha de coerência. Nós somos previsivelmente irracionais. O legal do livro é porque ele coloca uma série de estudos científicos mostrando, cara, nós somos previsivelmente, e é um engano achar o nosso estado natural, para ser de racionalidade, lógica, coerência, tem que ser elaborado. E o estresse, o estresse desliga a cognição. Vamos admitir assim, vamos sugerir que o estresse, ele atenua a cognição, ele diminui a qualidade. E a raiva bloqueia a cognição. É um botão, é um freio. Pô, tá, tá com raiva, tá puto da vida, tá enfurecido, parou de raciocinar. Isso aí. Eu falo muito isso, cara. Né? Porque quando eu vejo alguém, eu sou um cara mais calmo, né? Não quer dizer que eu não tenho meus momentos, né, de gente, né? Sou carne e osso. Mas quando eu vejo uma pessoa com muita raiva e eu posso falar, né, meus clientes narrando uma coisa, por que você parou de raciocinar? Como assim, né? Por que você deixou a raiva, né? Porque às vezes pode ser bom, né? Se você tá no meio da rua e vê um cara, sei lá, tem raiva, tem uma ameaça, sei lá, fica com alguma raiva que você converte num comportamento defensivo, tudo bem. Mas se for algo ofensivo, pode lhe colocar muito em risco, né? Parou de raciocinar. É. A gente acaba agindo um pouquinho racionalmente e, na maior parte das vezes, pela emoção, né? É, Por isso que é importante você estar atento às suas emoções, para você ter você exatamente. saber como é que você vai reagir em determinadas situações, né? Treinar as emoções, né? Que eu vejo que isso é. Conhecer, é o autoconhecimento, né? Quem se conhece leva vantagem. E a propósito,
vai ter que ser tema para uma outra conversa, tá, Marcelo? Mas eu defendo que a nova fronteira do desempenho é a comportamental, emocional. É a nova fronteira. E eu já trabalhei esse tema na CBF, um treinamento para técnicos da licença do Campeonato Brasileiro. Então, e se eles lá concordaram, meu amigo, se eles lá concordaram, porque, né, técnico de futebol queria saber de tática. E eu levei essa informação para eles. A minha palestra, meu workshop lá foi a nova fronteira do desempenho esportivo. E profissional, e empresarial. Alguém ainda tem perguntas? Aproveitar esse momento. Eu acho que não temos novas perguntas. Pronto, então, Queria deixar aberto, né, que eu atendo no Rio Mar Fortaleza e também por telemedicina, né, para todo o Brasil. E para quem quer acessar a mentoria do Dr. Fred Pinho, como é que faz? cara, é só colocar lá @321 Fred Pinho, né? A gente vai ter alegria em informar a respeito. Assim, hoje, Marcelo, nessa forma como eu trabalho, pronto, uma forma minha de limitar cansaço é ter realmente uma agenda muito restrita, sabe? E hoje eu sempre trabalho com no máximo 5 clientes e já estou com esse formato fechado era para ser 4. Aí agora eu me dedico mais na minha agenda também a algumas ações em company junto com a Jennifer, né, e projetos, porque aí são projetos que eu também fico no estratégico e posso delegar, mas sempre é uma honra poder falar sobre isso, né? Então o Instagram é uma boa maneira de conversar sobre isso e é onde também a gente pode de alguma maneira continuar essa contribuição. Mas deixa eu mais uma vez parabenizar, agradecer a você. Acho que acho não, tenho convicção que o seu trabalho, o seu papel é fundamental nessa atividade de apoiar a saúde, né? A saúde mental e a prevenção de todos os distúrbios, né? Transtornos, cara. Todo dia cria um nome novo para uma nova questão mental. Poxa vida, viu? Como é que se vive desse jeito? Portanto, hoje eu vou indicar, né, que sou um empresário, mentor de negócios e que não tenho o menor problema em recorrer à terapia. Isso aí. Como já fiz. Agradecer também agradecer a participação e agradecer ao público, né, que acompanhou a gente até aqui. Boa Perfeitamente. noite para todos. Um abraço, Marcelo. Muito Tchau, obrigado. tchau. Até mais.